Seja muito bem-vindo ao curso Quem Pensa Enriquece. Vamos lá, tá pronto para pensar agora? Beleza. Então vamos falar sobre um tema complicado. Eu não sou a primeira pessoa e provavelmente não serei a última que vai tentar definir esse conceito tão difícil de se colocar em palavras como esse, fé. O que é fé? Será que dá para definir fé? Será que fé é uma experiência que só você sente, que cada indivíduo sente de determinada maneira, e não tem como as pessoas consigam definir uma maneira universal sobre o que é a fé? Tem muita gente, talvez você conheça alguma dessas pessoas, que já passou por uma experiência de fé na vida dela. E tem muita gente que, sabe, viveu, talvez você seja uma dessas que esteja assistindo agora, você mesmo, uma experiência que te fez ter fé, ou uma experiência que era a fé na prática. Mas você já tentou definir a fé? Vamos ver se a gente consegue resolver um pouco esse imbróglio, esse semi-problema, tá? E por que que a fé é importante para você ganhar dinheiro, para você enriquecer? Ela é fator fundamental, principalmente quando pareada com desejo. A fé, aqui só um parênteses, tá? No livro é um conceito chamado de faith, tá? Só que ele é usado de maneira meio que paralela com o conceito de crença, tá? Então, quando a gente for tratar aqui sobre o termo fé, eu quero fazer uma distinção bem clara entre fé e crença, tá? A priori, a fé é aquilo que é real. Você tem uma fé real, tá? Você pode discordar da definição que eu estou usando aqui sobre fé, mas esse é o meu curso, então eu defino o que eu quiser, né? Beleza? Então, a fé, ela tem uma base verdadeira. A crença, não necessariamente. Legal? Então, tem gente que tem fé, tem gente que tem crença. Vamos tentar definir e distinguir essas duas coisas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a fé, ela tem um fator, ela tem uma parcela, um ingrediente de entendimento. Como assim entendimento, Carbone? Você já veio logo metendo fé de um lado, crença do outro, falando que crença não necessariamente tem a ver com o que é real. É lógico. Você já acreditou em Coelhinho da Páscoa, em Papai Noel? É uma crença. A crença vai fazer existir o Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, tá? Então essa é a diferença. A fé, nesse contexto, tem a ver com entendimento. Como assim, Carbone, entendimento, né? O que você quer dizer com isso? Entendimento do que você sabe e entendimento do que você não sabe, tá? Então, como assim entendimento do que você sabe? Você entende aquilo que você sabe, uma experiência que você teve, algo que você viveu na pele, um conceito teórico que você aplicou e viu que realmente é verdade. Então, você entender aquilo que você sabe. Isso é um ingrediente da fé. Não é exatamente a fé, mas faz parte. É o ingrediente da fé. E aí entra toda aquela questão da subjetividade da experiência da fé. Tem pessoas que tiveram experiências tão profundas, elas sabem aquilo. E elas entendem que sabem aquilo. Experiências, por exemplo, talvez em lugares religiosos, talvez até em lugares assim não religiosos também, tá? Ou na privacidade do próprio lar da pessoa, ela pode ter tido alguma experiência que a fez ter fé. E aí essa memória consolidada, ela entende o, como é que é a experiência da fé, ela entende o funcionamento disso na prática, ela entende o que ela sabe, porque ela viveu. Agora, a fé também tem todo um conceito do que você não sabe, né? E essa é a fé talvez mais, digamos assim, pastoreada nas igrejas, tá? Com o perdão do termo talvez meio grosseiro. Porque a fé, vulgarmente chamada, é aquela coisa de você acreditar que a situação vai melhorar, ou acreditar numa inteligência, numa força maior que você e que cuida de você de algum modo, tá? É algum modo que escapa da sua compreensão. É aí que é o entendimento do quê?
primeiro, do que você não sabe, e segundo, o que você não sabe. Entender que você não sabe é componente fundamental da fé. É aqui que a razão ela entra em parafuso. E aí o coração fala mais alto. Tá? Como a razão ela não consegue conceber que não sabe alguma coisa. A razão consegue conceber aquilo que ela sabe. O que ela não sabe, ela tem que colocar alguma etiqueta para ir chamar de alguma coisa. Entende? Agora, o coração, quando você entende que não sabe, isso faz parte da fé. Tá? Então, você que quer construir riqueza, patrimônio, você que quer ter relações sociais melhores, você que quer conseguir fazer alguma coisa, sabe? Sair da sua mente e construir algo que tenha forma no mundo real, a fé é fator fundamental para você conseguir isso, tá? Agora, existe uma barreira para você entender aquilo que você sabe e entender que não sabe o que não sabe. E muitas vezes entender que não sabe o que acha que sabe, tá? E é aí que o orgulho entra, orgulho e culpa, tá? Então vamos lá, que o vídeo de hoje ele é bem denso, ele é bem complexo, tá? Eu vou tentar deixar o mais mastigadinho para você possível, mas se prepara, tá? Coloca o cinto de segurança aí, porque a jornada vai ser longa desse vídeo aqui. Então, como assim orgulho barra culpa, Carbonão? O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer, meu jovem, é que a culpa é a sombra do orgulho, tá? Pausa dramática para você absorver a frase. Vou dizer novamente: a culpa, ela é a sombra do orgulho. Aí você me pergunta, tá, e o orgulho? O que que o orgulho é? O orgulho é uma espécie de crença, tá? Aí que você diferencia da fé. O orgulho é uma crença no valor de algo, geralmente de você mesmo, de você mesmo, com base naquilo que você faz. Com base na sua etiqueta, com base no seu status, com base na sua ação, com base no seu cargo, com base em qualquer coisa que seja. Orgulho. O orgulho é uma barreira para você ter fé. E, falando assim, até faz sentido, né? Quantas vezes você já não ouviu falar, pelo menos, de alguém que dobrou os joelhos, e isso é um ato, além de literal, simbólico do quê? De você abrir mão do orgulho. O orgulho não gosta de se prostrar. O orgulho não gosta de reconhecer a pequenez. Para o orgulho, o ser orgulhoso é o maioral, é o melhor de todos. Não tem nada que consiga superar o ser na crença orgulhosa do ser que tem orgulho. Tá? Então, a fé, ela não consegue conviver muito com o orgulho. Porque, necessariamente, para você ter fé, você precisa abrir mão do orgulho. E isso é difícil. O ser humano ele foi programado para ser orgulhoso, para ser orgulhosa. Machos e fêmeas da espécie humana foram programados para sentir orgulho, encorajados para sentir orgulho, tá? Isso de maneira geral. Qual que é o problema com isso? O problema é que tem uma barreira, cara. Uma hora você não vai conseguir ir além disso. E invariavelmente, inalteravelmente, você vai querer mais do que você tem. Você vai querer ser mais do que você é. Você vai querer fazer mais do que você faz, cedo ou tarde. Isso chega para todo mundo. E uma hora você vai ter que vencer essa barreira do orgulho e da culpa. Então é melhor não bater tanto cabeça assim para vencer essa barreira, sacou? Agora, a fé ela também é ciência. E agora eu tenho até uma mini noção de que eu estou entrando num campo minado, basicamente, onde tem aí os deterministas de um lado, absolutamente materialistas e, sabe, focados apenas naquilo que tem forma tangível, e do outro lado tem lá a galera dos intangíveis, vamos denominar assim, que não consegue, sabe, unir muito a questão da fé com a ciência. E eu estou afirmando que, no contexto deste curso, e no conceito aqui deste curso, fé é entendimento e ciência mesclados. A parte do entendimento é mais legalzinha, assim, de entender, sabe? É mais tranquilinha.
Agora, a parte da ciência, você pode coçar a cabeça assim, e falar assim, como assim fé é ciência? A fé é uma coisa que não tem nada a ver com a ciência, né? A fé é uma experiência totalmente pessoal, é uma coisa subjetiva, sabe? É uma coisa do porvir, é justamente de você não saber alguma coisa. Como é que você ousa, Carbonão, falar que fé é ciência? E eu te falo, sim, fé é ciência, tá? Aí, vamos lá. Então, vamos definir, progredir um pouquinho nesse entendimento aqui. A ciência, neste contexto, ela nasce da onde? Da observação. Até aqui, tranquilo, né? As pessoas observam as coisas. A ciência mainstream é o quê? Você faz lá os experimentos. Primeiro você observa o mundo, depois você formula hipóteses, aí você faz lá o experimento, você vê se aquele experimento dá certo ou não dá. Aí, se der certo, você vê se é replicável, né? Se der certo no sentido de comprovar a hipótese. Aí você replica o experimento. Se você conseguir replicar o experimento, pronto, você tem aí uma teoria ou algo nesse sentido científico. Legal. E tudo começa da onde? Da observação, de uma mensuração, tá? De você testemunhar alguma coisa. Então, nesse sentido, fé tem a ver com ciência. Aí a observação, ela dá luz ao quê? Ao aprendizado. O aprendizado nasce da observação. Você pode observar e não aprender nada, mas você também pode observar e aprender. A ideia é, observe e aprenda. Aprender é melhor do que não aprender. E aí, aprendizado. Beleza. Então, do lado da ciência, você tem a observação e o aprendizado. Você pode ter a observação de fenômenos que são inexplicáveis para a razão e que te ensinam a ter fé. Isso é uma ciência empírica, termo chique, tá? Que significa algo que você viveu, que você experienciou. E para você, aquilo foi incontestavelmente real e, portanto, é uma ciência. Ah, mas não dá para replicar para outras pessoas. Com o conhecimento que o ser humano tem hoje, talvez não dê. O que não anula a veracidade da experiência para você. Isso constitui fé. Sacou? Às vezes você tem experiências de, por exemplo, você. Imagina que você está numa situação de tensão, uma situação financeiramente desagradável, e você quer ter mais do que você tem, mas ainda não conseguiu. Só que você já aprendeu no passado que quando o seu desejo era ardente, quando você queria muito conseguir algo e você precisava daquilo, de alguma maneira as portas se abriam para você, de alguma maneira as coisas se encaixavam. E aí você aprendeu, sabe, viveu na pele uma demonstração da recompensa, entre aspas, da fé. E aí isso foi moldando o seu engrama mental, a sua representação mental, tá? A sua visão de mundo. Mas calma, respira, né? Eu sei que eu trouxe aqui um monte de palavras difíceis, tá? E você já pode estar meio pistola, querendo tacar o dicionário no monitor. Não faça isso, você vai quebrar o seu monitor. Então, sossega um pouquinho, respira, tá? E vamos lá. Voltando na parte do entendimento. Como assim entendimento? Aí você tem aquela barreira do orgulho e da culpa, tudo bem, venceu a barreira, tá? Beleza. Aí você entende o que você sabe. Isso gera o quê? Gera empatia. Empatia para com outras pessoas, no sentido de você saber o que a pessoa está passando, saber o que ela está sentindo, saber aquele momento que ela está agora, como se fosse uma nota entoada num violino. Você reconhece a nota, você sabe a nota. Por quê? Porque você já escutou aquilo, você já entoou a mesma nota. Talvez não num violino, mas no seu instrumento particular. Então você tem empatia, o seu coração ele ressoa com o coração da outra pessoa. Isso é criado pelo que você sabe e faz parte da fé. A fé ela une pessoas, tá? E aí a questão do que você não sabe, aí isso gera o quê? Gera o ato ou o efeito de você confiar. Não é que gera confiança, gera a sua iniciativa para confiar. Confiar no quê? Você pode me perguntar. Confiar em Deus, confiar no universo,
confiar na inteligência infinita, o nome que você quiser dar, na providência, tanto faz o nome. Agora, confiar, tá? Se você for ver a etimologia do termo confiar, tem a ver com um depósito, tem a ver com uma ação, você entrega algo para o universo, você entrega algo para fora de você. Isso é confiar. E isso tem tudo a ver com fé. E isso é fundamental para você conseguir as suas riquezas, para você conseguir realizar os seus desejos. Não basta só ter o desejo, você precisa confiar na realização desse desejo. E para isso, tem que ter fé, não só confiança. Por quê? Porque a fé também tem a ver com o que você sabe. Então, é fazer a sua parte e confiar que aquilo que está fora do seu controle, fora do seu alcance, fora do seu poder, fora do seu domínio, que as coisas vão acontecer. E aí chame do que você quiser. Tá? Eu não tenho a intenção de ofender nenhuma crença em particular, sabendo que isso é estatisticamente muito improvável, que certamente uma ou outra crença pode ficar meio incomodada com o que eu estou falando, tá? Agora, confiar que Deus ou o universo ou as outras pessoas farão a parte delas na sua vida. É daí que nasce a cooperação, porque você tem fé no outro, entende? Então, a fé, neste contexto, ela vai além da conotação religiosa. Ela tem a conotação social. E aí você tem aí pensadores, você tem contrato social, todos aqueles carinhas lá técnicos, tá, que falam sobre as ramificações disso, mas a origem está na fé, tá? Beleza, então vamos lá, vamos agregar mais detalhes, tá? Qualquer coisa, você pausa o vídeo, respira e toma uma água com açúcar para continuar, beleza? Então vamos lá. Essa parte do entendimento é uma parte mais emocional, é uma parte mais de experiência. E aí, mais um termo difícil para você colocar no seu vocabulário: inferencial. O que quer dizer inferencial, né, Carbone? Você pode estar se perguntando. E a resposta é a seguinte: inferencial é quando você tira uma conclusão com base em parcelas de experiências que você teve. Então, é da parte para o todo, tá? Então, tem a ver mais com o emocional. Sabe quando você ouve uma música e você tenta adivinhar qual que é a próxima nota que vai ser tocada? Sabe quando tem uma sequência de acordes ou de melodias assim, e você pensa em, nossa, você fica antecipando a próxima nota, sabe mais ou menos essa linha? Isso é inferencial. É da parte do seu repertório para o todo, tá? Isso é uma parcela da fé. Beleza. E a outra parcela? Aí é a parcela da ciência, a parcela mais racional, mais técnica, mais empírica, que tem a ver com observação e experiência pessoal. E agora, calma, para não dar tapinha na mesa, certo? Você pode aí ficar meio bravão ou bravona e falar assim: Carbono, eu discordo totalmente do que você está falando, não faz o menor sentido. Para mim, fé só tem a ver com essa parte do entendimento, só tem a ver com o emocional. É algo que é impossível de ser descrito em palavras e, assim, discordo totalmente do que você está falando. Ok, tá bom, legal, tá? Então, tá bom. Agora, o conceito desse curso aqui, a fé envolve esses dois conceitos gerais. E olha só, a empatia e o ato de você confiar resulta no quê? Resulta na honestidade. Sabe aquela coisa de você abrir o coração? Já ouviu esse termo? Abre o seu coração, coloca para fora, ou seja, seja honesto, seja honesta, seja sincero, seja sincera. Isso tem a ver com entendimento. Quando você vibra emocionalmente as notas da melodia do seu coração, você está sendo honesto. Quando você vibra exatamente as melodias que estão tocando no seu coração, entende? Aí isso resulta, a empatia e o confiar resulta na honestidade. O significado comum da fé está aqui grifado em magenta, para você que gosta aí de magenta, tá? Então, arrumei até um wallpaper aqui para você em magenta. Significado comum da fé é geralmente isso aqui, ó. Entender que você não sabe e confiar na providência. Geralmente, esse é o significado comum da fé. Mas
Aqui nesse curso, fé vai ter um significado mais ampliado do que isso. Vai ser, incluindo essa parte, saber que você não sabe, entender que você não sabe, sabe, compreender, saber como é viver na vibe de não saber, que muitas vezes pode ser difícil, pode ser complicado, e também do que você sabe, e aí a empatia que resulta disso, tá? E aí você tem a honestidade. Por exemplo, às vezes em oração, para você que tem esse tipo de crença, você pode orar para Deus e às vezes se emocionar chorando, sabe, entoando, vibrando ou dizendo em oração que você não sabe, mas que você confia em Deus. Isso tem a ver com honestidade, sacou? E da mesma forma, isso influencia a maneira com a qual você lida com as outras pessoas, contanto que não tenha a barreira do orgulho e da culpa. Beleza? Ok. Tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Vou dar mais alguns segundos para você respirar e bora lá. Tá? Foi alguns nanosegundos. E do aprendizado, isso vai consolidando o quê? Uma crença. Aí você fala assim, mas Carbone, você não falou que a crença tinha a ver com a parte do confiar, ou a parte aqui do lado esquerdo da tela? É, também. E crença, ela é meio que um subproduto da fé, tá? E aí, novamente, eu faço o alerta para ti. Não se prenda ao que está na tela. Eu estou te comunicando uma ideia, eu estou te comunicando um conceito. O autor do livro levou mais de 50 anos para escrever o livro, tá? Eu levei menos tempo para entender esse livro e agora estou condensando tudo isso num vídeo para você. Agora, vou até voltar a tela aqui, tá? Não se prenda só ao que está na tela, não se prenda só ao slide, beleza? O slide é só uma parte da ideia associada a esse capítulo do livro. É um baita de um capítulo difícil de você entender. E para isso, cara, você precisa ler uma vez, duas vezes, três vezes. O próprio autor do livro fala que você tem que ler o livro no mínimo inteiro três vezes. E depois aí você vai pegando gosto pela coisa. Até a terceira vez completa de você ler o livro, vai ser um livro difícil, vai dar sono para você ler o livro e você vai querer fazer outra coisa. Por quê? Porque está saindo da sua zona de conforto, tá? Então, no conceito do curso, não se prenda apenas ao que está no slide, ao que está na tela. Tenta entender qual que é a ideia que está querendo ser transmitida através desse slide. Aí você vai sacar, aí você vai entender, sacou? A ideia. Aí você vai beber da mesma fonte, beleza? Bora lá voltar para a tela, então. Então, o aprendizado vai consolidando uma crença, tá? Essa crença pode ser verdadeira e essa crença pode ser falsa. Então, vamos supor, vou fazer um ping-pong frenético aqui, vou voltar para mim novamente. Vamos supor que quando criança, sempre no Natal, aparecia lá alguém fantasiado de Papai Noel, entregava lá os presentes, fazia aquele horror enfadonho, e depois com aquela, às vezes, barriga falsa, às vezes não, né? E aí ia embora depois. E você acreditava piamente que Papai Noel existia, tá? Legal. A crença pode ser falsa. A sua premissa da crença ela pode ser uma mentira. Então, pelo aprendizado que você teve, isso foi consolidando uma crença. O que eu quero transmitir para você agora é: essa crença pode ser falsa. Você pode ter crenças falsas sobre riqueza. Você pode achar que para ganhar dinheiro é difícil. Você pode achar que para ganhar dinheiro você tem que trabalhar igual um camelo. Você pode achar que o dinheiro não foi para você, que você nasceu para ser pobre e vai morrer pobre. Você pode acreditar em várias coisas. E as crenças, elas podem ser falsas. No seu caso, pode ser falso. Entende? Tá? Então, essa é a parte racional do aprendizado consolidado que eu quero mostrar para você ficar alerta, ficar esperto, ficar esperta, tá? Pois bem, então, olha só, mais aqui esquemas de mapas mentais para você se divertir a beça. O confiar não é só
em você mesmo ou no mundo, na providência, mas também nos outros, como eu tinha mencionado lá atrás. A confiança que vem da fé, ela vai para você mesmo, para você mesma, para o mundo, para a providência, para Deus, para o universo, etc., e para as outras pessoas. É mais fácil confiar em você mesmo do que nos outros, para certas pessoas. Para as outras pessoas é mais fácil confiar nos outros do que nelas mesmas. Então a ideia é, os três tópicos têm que estar em equilíbrio. E isso é difícil. É por isso que é difícil ter fé. Tá? É uma das coisas mais difíceis para você conseguir no mundo, é ter fé. Só que também a recompensa de você ter fé é uma das maiores recompensas de todas. Tá? Então, olha só, mais termos difíceis aqui para o seu vocabulário, tá? Então, vamos lá. Quando você tem fé, você tem e honestidade, tá? Quando você tem fé e, como consequência, honestidade, o objeto da sua fé, ou a coisa que está relacionada à sua fé, ela faz com que a sua narrativa, os seus atos, a sua postura seja veraz, tá? E aí, veraz é sem motivos ulteriores ocultos. Como assim? É basicamente uma outra maneira de você falar que a pessoa está sendo honesta. Tá? É sem algo por baixo dos panos, ou sem esquemas, entende? É honestidade, você transparência, você falar o que é, veraz. Verdade, conformidade com o real. Então, a fé, ela tem essa característica da verdade, ou seja, conformidade com aquilo que é real, conformidade com o que acontece de fato. E também, para você ter fé, o objeto da sua fé tem que ter utilidade, tem que ter alguma serventia, algum propósito social, tem que ser profícuo, mais uma palavra difícil para você hoje, né? Você pode estar assim já, você vai sair desse curso com um vocabulário muito top, tá? Profícuo, o que é profícuo? Profícuo é aquilo que gera, digamos assim, um legado, gera descendentes, aquilo que se multiplica frutífero, tá? Então, a fé, ela se mantém quando o objeto da sua fé tem veracidade, qualidade de veraz, ou seja, qualidade de honestidade, e aí o orgulho é novamente uma barreira para isso. Muitas vezes o orgulho ele prefere omitir alguma coisa ou dissimular do que falar, do que ser honesto, do que ser veraz. E aí é um entrave para você ter fé. Tá? A fé, para ser empoderada, sustentada, ela precisa de verdade. Você precisa acreditar em algo real, tá? E aí, novamente, aí tem toda a polêmica lá do time dos ateus, do time dos teístas, e ninguém se entende. Lembrando que, se você teve uma experiência que foi real para você, legal, isso é o seu real. Pronto? Não tenta converter ninguém. A fé, ela não precisa, ela se sustenta por si só, ela não precisa que você converta ninguém, tá? Bom, vamos lá. Verdade. Então, se você teve uma experiência que para você foi impactante, para você te semeou a fé, tenha fé nesse conceito da verdade e utilidade. Então, por exemplo, você quer ganhar dinheiro porque você acredita realmente que o seu dinheiro vai proporcionar, por exemplo, a construção de um orfanato. Isso é verdade. Com dinheiro você pode construir um orfanato. E você pode ajudar as outras pessoas. Um orfanato costuma ajudar as outras pessoas. Então, tem utilidade, tem verdade, só falta ser veraz. Você realmente quer fazer isso com o seu dinheiro? E é aí que o orgulho pode se interpor novamente. Então, para você ter fé, tenha esses três fatores, essas três qualidades de verdade, utilidade e veracidade. Tá? Voltando aqui para o slide. Bora lá. Agora, quais são os principais bloqueios para a fé? Principais bloqueios. Então, vamos lá. O que atrapalha na hora de você ter fé? Desejo fraco ou insuficiente. Eu deixei uma nota aqui para você ver os capítulos 1 e 14, para te ajudar a entender um pouco mais sobre esse bloqueio.
Falta de confiança nos outros, em você mesmo, no mundo, na providência, aqui, ó. Falta do confiar. Isso atrapalha a fé. Falha ou inconsistência de características de confiança. Como assim características de confiança, né? Quando você confia, você demonstra algumas características, sabe? Sabe aquela frase assim de você andar pela fé e não pela vista, sabe? Então, se você tem fé, você não precisa ficar checando toda hora se você vai receber a promessa da fé, por exemplo, entendeu? Então, inconsistência dessas características. Se, se você quer, sabe, conseguir grandes façanhas, grandes tesouros, tenha fé. E se for ter fé, vai até o final. Entende? Aposta tudo. Tenha fé 100%. Sacou? Não precisa ficar checando e tudo mais, assim, se realmente vai ou não vai. Tenha fé, ouse acreditar no que você quer conquistar, tá? Então, sinceridade veraz, ou seja, sem motivos ulteriores ocultos, verdadeira, conformidade com a crença do real e utilidade, serventia, propósito social, profícuo. Quando alguma dessas três aqui características dá uma quebradinha ou fica em desequilíbrio, aí é um bloqueio para você ter fé. Beleza? Então vamos lá. Vou voltar aqui para você me ver melhor. Então, caramba, foi denso, tá? Eu vou fazer um resumão. Basicamente, fé é uma mistura de entendimento e ciência. A ciência ela nasce da observação e resulta no seu aprendizado. É uma parte mais racional, mais técnica e tem a ver com mais habilidade, é uma coisa mais fria, entre aspas, tá? Já o entendimento, ao contrário, é mais quente, nasce do que você sabe e nasce do que você não sabe, é o entendimento que você não sabe, entende? É a humildização dos seus limites, tá? Aí é o entendimento. No contexto social, dos seus limites, eu só posso fazer isso, por exemplo, e acredito ou tenho fé que as outras coisas acontecerão. O entendimento que você não sabe te dá o confiar no outro. O entendimento daquilo que você sabe te dá empatia, porque você entende que outras pessoas passam pelas mesmas coisas e experiências que você. Três características para você ter uma fé tunada, uma fé inabalável. Verdade, tenha fé com honestidade, sabe? Você quer alguma coisa? Então seja sincero, seja honesto. Sabe? Você quer, por exemplo, você quer o dinheiro para construir o orfanato? Então seja honesto em relação a isso. Se não é para construir o orfanato, então seja honesto com o que você quer em relação ao dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, seja veraz. Não tenha motivos ulteriores ocultos. E isso meio que tá junto com o primeiro. Se você vai falar alguma coisa, seja honesto. Não esconde nada. Isso acaba abalando a fé, a tua própria fé, diga-se de passagem, tá? Se você esconde alguma coisa, se você deixa algo debaixo do tapete ou para ver depois, sabe? Ou nessa vibe mental, isso prejudica a sua fé, beleza? E finalmente o terceiro ponto, e talvez o mais importante, tem que ter utilidade para os outros. O objeto da sua fé, o seu objetivo, ele tem que ter alguma utilidade para os outros. Isso é que vai dar atração para a tua fé, vai dar potência para a tua fé. Quando o que você quer vai ser útil para outras pessoas além de você. É aqui que muita gente acaba, com o perdão do trocadilho, pecando, certo? Em relação à fé. Quer as coisas só para ela. Aí não é fé que ela tem, é crença. A fé é quando engloba outras pessoas além de você, tem uma utilidade social, tá? Então, lembrando que além dos bloqueios dessa questão da veracidade, da honestidade e da utilidade, tem também o orgulho, que é uma barreira e uma baita de uma barreira, diga-se de passagem, para você manter a fé, para você ter fé. O orgulho e a sombra do orgulho, que é a culpa. Se você sente culpa, você não está sentindo fé. Se você sente orgulho, não é fé, é orgulho. Né? Se você sente culpa, não é fé, é culpa. Fé é o próprio termo, é a fé. Uma mistura de entendimento com ciência. Isso
direciona o quê? As suas atitudes. Você faz o que você faz porque você sabe que o que compete a você fazer é uma parte só. É igual numa sociedade, numa organização. Numa organização, por exemplo, você faz a sua função e você tem fé que você vai receber o seu salário. E por que que na vida, então, você não trabalha o que você tem que trabalhar, tendo fé que você vai receber a sua fortuna? Por quê? Por orgulho, por culpa. Como orgulho? Querer fazer tudo, querer abraçar o mundo todo, querer dar conta de tudo sozinho. Como culpa? Por você não ter suprido as suas próprias expectativas orgulhosas. Beleza? Então, quando você quebra essas barreiras, tá? E diga-se de passagem, fazendo uma mini referência paralela à música ao álbum, na verdade, do Pink Floyd The Wall. Basicamente, essa simbologia, o construto do orgulho, beleza? Então, esse é o muro. Quando você quebra esse muro, aí você vê as coisas como elas são. Aí você se une com os outros para construir algo maior que você e o outro separados. É a tal da simbiose. Isso faz parte fundamental da fé. Beleza? Então, vamos respirar um pouquinho, tá? Esse capítulo eu entendo que ficou denso, mas eu quero caprichar na entrega para você. Esse curso é o curso definitivo para você conseguir o que você quiser na vida, tá? Para você realizar, criar o que você quiser criar. E para isso, você tem esse passo a passo, você tem um mapa, tá? Você tem aí as vilas no mapa, tem a questão do desejo. Agora falamos um pouco sobre fé, definimos finalmente o que é a fé, falamos sobre logos e tudo mais, né? Conceitos gregos e tudo mais. Eu entendo que foi meio complexo, só que agora você está bem municiado, bem municiada, para você entender o que é fé e o que é crença, tá? E você entender que a fé também é ciência, também nasce da observação, também é empírica e também tem validade e utilidade, verdade. Legal? Se por alguma razão a sua fé está abalada agora, ou já esteve e tudo mais, lembra disso. Tenha esses ingredientes fortalecidos. A utilidade, você entender que não sabe e você não esconder nada. Geralmente, quando a pessoa não tem fé, é por causa do orgulho. Ela, ela não quer abrir mão da posição mental de segurança ao querer dar conta de tudo. Para a pessoa que está muito orgulhosa, é muito difícil você entender que certas coisas não dizem respeito a você. E aí é difícil você ir nessa contramão do egoísmo, mas isso é uma aposta de fé e os resultados são infinitamente melhores do que seriam se você tivesse só na onda do orgulho, beleza? Só na onda da culpa e tudo mais. Uma hora o orgulho e a culpa enche o saco, entendeu? Uma hora cansa você só sentir orgulho e culpa. Uma hora enche o saco você só ter como objeto da tua estima você. Uma hora você não se basta para estar no centro do mundo. E aí você vai querer fazer algo pelos outros, deixar um legado, sabe? Construir algo para o próximo, algo que perdure você, que dure mesmo depois de você já ter morrido. Isso é o princípio da fé. É quando você abre mão do orgulho e você cria algo maior que você. E acredite, a satisfação é muito maior quando você está nessa onda de construir algo maior que você do que quando você está na vibe egoísta, tá? Então, tenha tenha fé em você mesmo, em você mesma, no universo, na providência, nos outros, tá? Lembrando, uma fé baseada no real, tá? Eu não estou dizendo para você ser inconsequente ou insensato com a sua fé ou na sua crença, mas também nem para ser tão cético que te segue as oportunidades. É um fino balanço, tá? Mas é possível você ter esse conteúdo de hoje foi uma simples tentativa de tornar isso mais simples para você, mais fácil para você conseguir, beleza? No próximo capítulo, vamos falar sobre raciocínio fantasioso e a diferença entre fé e uma coisa que parece fé, mas na verdade é só você querer muito algo e não necessariamente é a fé. O termo em inglês é wishful thinking, tá? Você pode buscar aí, se você manja de inglês, você vai fazer alguma noção do que quer dizer isso.
é um raciocínio que tem a ver com você querer algo. É basicamente é como se você tivesse uma lâmpada mágica e o desejo que você fizesse, você tivesse uma expectativa de receber esse desejo. Só que não necessariamente o desejo da lâmpada mágica vem da maneira que você esperava, entende? É mais ou menos isso que tem a ver o wishful thinking. Lembrando, wishful thinking, ou seja, essa crença, é totalmente associada ao orgulho. A fé não. A fé não tem nada a ver com orgulho. A crença fantasiosa tem tudo a ver com orgulho. Essa é a maior diferença entre esses dois conceitos. Mas vamos ver com mais detalhes no próximo capítulo. Até a próxima!